A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, é uma alegria outra vez compartilhar com todos desta live especial. Agradeço mais uma vez a Deus pela oportunidade, pelo privilégio, ao convite amável que me foi proferido pelo pastor André e a todos os companheiros, irmãos e irmãs que estão aqui conectados. Nós estamos desde ontem, então, tratando sobre as questões teológicas da igreja eleita, baseado em Efésios, e ontem eu precisei me ausentar antes do encerramento, antes da oração final, e eu quero pedir até escusas aqui aos irmãos, mas acontece que a minha filha caçula, a Jéssica, ela estava grávida, né, aguardando o nascimento da nossa primeira netinha para amanhã, quarta-feira. E ontem, então, a Catarina veio antes da hora, e nós todos corremos lá para a maternidade de Brasília, a acompanhar o nascimento, e graças a Deus foi uma bênção, ela nasceu saudável, o parto foi uma bênção, nasceu com 47 centímetros e pesando 3 quilos, 170 gramas, mas demorou para nascer. Nós saímos daqui correndo aquele horário, 9 e pouco, ela foi nascer já quase meia-noite. Nasceu, portanto, em 29 de junho. E é sempre uma dádiva especial, né? Receber um neto. Bem, amados, nós ontem, então, discutíamos sobre a questão de Efésios, alguns debates que surgiram ao longo da história, quando, por exemplo, se questionou destinatários de Efésios, porque Paulo evangelizou a cidade de Éfeso por um período aproximado de 3 anos, entre os anos 53 a 57, e na carta ele não cita o nome de ninguém, não faz referência a ninguém, não manda saudação para ninguém, o que causou estranheza nos intérpretes de que uma carta escrita a uma igreja onde ele passaram a maior parte do tempo, ou seja, onde ele ficou mais tempo de seu ministério, ele não faria menção a ninguém. E depois descobriu-se, então, que, na verdade, aos Efésios é uma carta circular para as igrejas da Ásia Menor, a partir de Éfeso, a grande metrópole daquela região. Discutimos isso ontem, e eu acho que isso ficou bem claro. Discutiu-se a questão também da autoria, né, paulina, por esse problema de que a carta não tinha nenhuma saudação pessoal, porém, as identificações que o próprio autor faz de ser o prisioneiro do Senhor, identifica Paulo como o único possível autor da carta. Discutimos também a questão da data em que a carta foi escrita, se na prisão de Paulo em Cesareia, que aconteceu por volta dos anos 58, 60, depois de Cristo, ou em Roma, nos anos 60 e 62. E aí nós apresentamos, então, que, de fato, em Cesareia, ele esteve preso, algemado, na expressão contemporânea, com cerceamento de liberdade, mas em Roma ele está em uma casa alugada, com a guarda pretoriana, com toda a liberdade de receber os irmãos e com todo o tempo livre de escrever. Portanto, ele escreve ali, a partir de Roma, essa carta aos Efésios. E também discutimos aqui no capítulo 1 os termos predestinação e eleição, e junto com ele o arcabouço teológico ou soteriológico da expiação ilimitada ou expiação limitada, e etc. E antes da abertura aqui da nossa live hoje, alguns companheiros estavam comentando, né, sobre esse perigo que nós estamos enfrentando nas Assembleias de Deus, com inovações de irmãos e irmãs que se alimentam da teologia reformada e aí trazem para o nosso seio pentecostal doutrinas que nos são estranhas, né? Argumentos teológicos que não se coadunam com a nossa posição. E é importante aqui ressaltar que a Assembleia de Deus, depois de mais de 100 anos de história, aprovou a sua declaração de fé por unanimidade. Isso em 2017, em São Paulo, a maior das convenções da Assembleia de Deus do Brasil já realizada, né, com mais de 30 mil pastores inscritos.
Foi nessa AGO que a declaração de fé foi aprovada. E ela é, por assim dizer, e é importante eu fazer essa ressalva, mesmo que alguns, né, torçam o nariz para essa expressão, mas é o que está escrito lá na declaração de fé. A declaração de fé é a interpretação autorizada das Escrituras das Assembleias de Deus. Ou seja, a declaração de fé é a interpretação oficial da igreja. É assim que cremos, é assim que professamos, é assim que ensinamos e é assim que devemos fazer. Quem discorda, acha que está errado, que não é assim, que deveria ser diferente, então, desculpe, minha franqueza, está na denominação errada. Ele tem que, ou ele se dobra e aceita a declaração de fé, professa e ensina como lá está, ou precisa ir congregar em outro lugar. E esse é um fato, né, que precisa ser deixado bem claro. Eu sei que nós temos hoje, né, no campo acadêmico, o direito ao contraditório, e é importante que exista o contraditório, o debate, opiniões divergentes e tudo mais, isso é importantíssimo. Porém, nós já temos uma interpretação autorizada, oficial, da igreja, aprovada em plenário, é um documento oficial. Bem, e nesse documento oficial, então, a nossa soteriologia, como dizia ontem, ela é essencialmente arminiana, questão soteriológica. Bem, feita essa observação, nós vimos também a questão do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que é o selo, o penhor, a garantia da nossa salvação. E hoje eu quero convidá-los a continuar a partir do capítulo 2, para trazer um outro debate que está relacionado mais à teologia prática. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 2, o apóstolo Paulo vai usar uma metáfora do verbo andar. Ele vai dizer que, outrora, nós andávamos. Esse verbo andar, claro, essa metáfora não diz respeito ao caminhar físico, né, ao trocar um passo depois do outro, mas a forma de viver, a maneira de se conduzir, a maneira de se comportar, a conduta. E ele faz aqui 3 observações que eu quero destacar. Primeiro, ele diz que nós andávamos, segundo o capítulo 2, andávamos segundo o curso do mundo. E depois ele diz que nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. E terceiro, ele diz que nós andávamos segundo os desejos e a inclinação da nossa carne. Então, nós tínhamos 3 andares, e esses 3 andares, então, repito, andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar e andávamos segundo a inclinação da nossa carne e dos nossos pensamentos. E esse andar fazia com que nós estivéssemos diante de Deus mortos espiritualmente. É isso que Paulo diz. Estando nós mortos em delitos e pecados. Quais eram os delitos e pecados e ofensas das quais nós estávamos mortos? Andar segundo o curso do mundo, andar segundo o príncipe das trevas e andar segundo os desejos da carne e a inclinação dos pensamentos. E aqui, então, o debate é o seguinte: a que se refere Paulo, o curso do mundo? O que significa curso do mundo? O que significa andar segundo o príncipe das potestades do ar? O que significa andar segundo a inclinação da carne e dos pensamentos? Aí nós temos que nos reportar à região da Ásia Menor e também à cidade de Éfeso, porque aqui nós precisamos usar a hermenêutica e a exegese num contexto histórico, num contexto sociocultural. Então, veja, por exemplo, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. Lá estava o templo da deusa Diana. Nesse contexto de idolatria, a cidade de Éfeso era uma cidade imoral, porque no templo da deusa Diana havia a prostituição cultual, não havia apenas prostituição de sacerdotisas, mas também prostituição de sacerdotes, então a prática também da homossexualidade. Turistas que visitavam a região
de Éfeso e também da Ásia Menor iam em busca, né, dessa idolatria e também dessa imoralidade, dessa prostituição cultural. E esse era o curso do mundo a que se refere o apóstolo Paulo àquela região. Ou seja, o curso do mundo era de idolatria e de imoralidade. E ele vai dizer mais, andavam segundo o curso dos príncipes das trevas. Se os irmãos lembrarem, lá no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ao ministrar em Éfeso, o impacto do evangelho vai atingir um outro problema que os efésios tinham como domínio de suas mentes, que era a magia, que era o ocultismo. Eles se prestavam à prática do ocultismo. E a Bíblia diz, então, no livro de Atos, que em determinado momento, pela mensagem do evangelho, muitas daquelas pessoas foram em praça pública e queimaram, né, os seus livros de magia, os seus livros de ocultismo. Então, príncipe das potestades das trevas refere-se a essa prática do ocultismo, essa prática da magia, essa prática do contato, né, com espíritos malignos que mantinha aquela população aprisionada. E mais, Paulo vai dizer que eles andavam segundo o curso dos pensamentos e os desejos da carne. Olha, os pensamentos está relacionado à filosofia grega, muito presente em Éfeso e na região da Ásia Menor. Eles tinham, por exemplo, o anfiteatro na cidade, onde haviam não apenas teatros de batalhas travadas, mas também debates filosóficos, e tudo isso numa inclinação extremamente carnal, né? Da ênfase da carne, na ênfase do homem, e deixando de lado a espiritualidade. E agora Paulo, então, ele diz, olha, outrora andávamos assim. E um outro debate nesse ponto que eu quero ressaltar com os irmãos é de que a influência do príncipe das trevas era real lá naquela região. E a pergunta é, será que ainda hoje essa influência não permanece? Alguns eruditos teólogos não querem mais admitir a influência do poder satânico ou de demônios na mente das pessoas, induzindo as pessoas, por exemplo, ao suicídio, induzindo as pessoas até a depressão e outras doenças dessa ordem espiritual. Mas a Bíblia deixa aqui muito claro que essa influência maligna era real e permanece real, ela ainda existe, ela está presente e ainda o inimigo continua a aprisionar pessoas. Aliás, Cristo falou sobre isso, dizendo, né, que o mundo jaz no maligno e que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Aí, o trocadilho do apóstolo Paulo aqui, ele disse, outrora vocês eram assim, mas estando vós mortos em ofensas e pecados, mesmo assim, Cristo vos amou e vos vivificou e vos deu vida outra vez. E agora, nessa nova vida que nós recebemos, Paulo vai dizer, vai usar um trocadilho que eu quero ler com os irmãos, no verso número 10 aqui do capítulo 2, Paulo vai dizer assim, porque fomos feitos agora criaturas suas em Cristo, para as boas obras, a fim de que andemos nela. Então, veja o trocadilho assim. Antes nós andávamos segundo o curso do mundo. Andávamos segundo o príncipe das trevas. Andávamos segundo os desejos de nosso pensamento e a inclinação da nossa carne. Mas agora, feito nova criatura, nós somos feitura de Cristo para praticar boas obras e andar nelas. Então, amados, esse trocadilho diz o seguinte, que eu não faço boas obras para ser salvo, mas porque eu sou salvo, agora eu pratico boas obras. E isso é muito importante, né, no debate teológico, porque nós temos, por exemplo, o espiritismo muito presente na sociedade brasileira, que é totalmente averso a esse ensino paulino, porque no espiritismo o slogan é fora da caridade não há salvação, né? As obras, elas conduzem à salvação. E aqui eu quero fazer uma triste constatação aos irmãos,
né, durante os anos de ministério pastoral que Deus tem me dado, experiências que tenho convivido com vários irmãos por Brasil afora, eu sinto informar, lamentavelmente, que tem muito crente nas igrejas que ainda pensam que as boas obras podem salvá-lo. E até existe em nosso meio muita gente, irmãos, que está na igreja atraída por essa ideia, né, de fazer boas obras. Porque o que se passa, por exemplo, como mensagem ao mundo, é de que os evangélicos são pessoas boas, são pessoas honestas, que amam seus inimigos, que têm um trabalho de ação social muito bonito. E preste bem atenção nisso, meu amado irmão e irmã, porque muita gente está vindo às igrejas não atraído pelo evangelho de Cristo que transforma vidas, mas atraído por esse glamour de pertencer a um grupo que faz uma obra social em benefício da sociedade. E é por isso que surgiram, por exemplo, teologias como, por exemplo, a teologia da missão integral, que é muito presente hoje na teologia protestante, infelizmente, com essa ideia de que a teologia precisa trabalhar na área social, que a igreja precisa dar prioridade à área social. E a teologia da missão integral, na minha opinião, nada mais é do que uma resposta protestante à teologia da libertação, que é essencialmente católica. E a teologia da libertação trabalha também nessa área, na área do social, né? que seria o evangelho completo, o evangelho pleno, que é a mesma ideia da missão integral, que precisa, então, a igreja levantar bandeiras sociais contra a fome, contra o preconceito, contra a discriminação, contra isso, contra aquele outro. E é claro que o evangelho de Cristo não folga com a injustiça social, o evangelho de Cristo é contrário à discriminação e ao preconceito, conforme nós vimos ontem. Mas essa não é a bandeira primária do evangelho. E, lamentavelmente, eu devo dizer aos irmãos que muitos estão nas igrejas com esse sentimento humanista, um sentimento humanitário. E o que diz aqui o texto bíblico de Paulo? Que aquele que foi feito nova criatura, ele vai viver, né, para as boas obras. E quais são essas boas obras? É o contrário do que andava antes, ou seja, não mais segundo o curso do mundo, não mais de acordo com o príncipe das trevas, não mais segundo os desejos da carne, não mais segundo os pensamentos humanos. O que implica dizer, né, Paulo vai explicar isso mais adiante, o que implica dizer o seguinte: quem roubava, não rouba mais. Quem furtava, não furta mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem mentia, não mente mais. Essa transformação tem que ocorrer na vida daquele que foi feito nova criatura. E, amados e queridos irmãos, irmãs que estão conosco conectados, isso chama-se teologia prática. E nós vemos com tristeza muita gente hoje dizendo ser cristão, convertido ao evangelho, e continua na prática destas obras infrutíferas, morto ainda em delitos e ofensas e pecados, ainda na imoralidade sexual. Quantos adultérios nós temos hoje no seio da igreja? Quanta imoralidade! E aí um ponto polêmico que não posso deixar de citar: quantos divórcios triviais na igreja que, segundo os textos bíblicos, aquele que se divorcia, a não ser pelo pecado de adultério e da exceção paulina, né, da incompatibilidade de fé, e casa com outra pessoa, comete adultério. Então, tem muita gente na igreja, num segundo casamento, que foi contraído sem as exceções bíblicas. E, segundo o texto bíblico, está em pecado de adultério. E está aí nas nossas igrejas. E eu digo mais, né, sem acusar ninguém, alguns até nos púlpitos da igreja. E aí a transformação, conforme Paulo nos assevera aqui, a gente não consegue perceber. Bem, mas Paulo vai continuar fazendo, depois disso, uma outra reflexão.
ele vai falar que nós, os gentios, tínhamos 5 tipos de privações, do qual não havia nenhuma possibilidade de nós pertencermos à igreja eleita. A primeira privação, Paulo vai dizer que nós éramos incircuncisos, que nós não tínhamos o pacto abraâmico. E, portanto, pela não circuncisão, nós estávamos excluídos do pacto. E, segundo, Paulo vai dizer aqui que nós também estávamos separados da comunidade de Israel. Ou seja, nós não sabíamos nada sobre as promessas, não sabíamos nada sobre os pactos, não sabíamos nada sobre a liturgia, não sabíamos nada sobre a lei. Também vai dizer que nós éramos estranhos aos conceitos e às promessas, que nós não tínhamos esperança e não tínhamos Deus no mundo. Então, a nossa situação era extremamente caótica. Paulo vai usar outra metáfora e outro trocadilho. Vai dizer, vocês estavam longe. Mas agora, pelo sangue de Cristo, vocês passaram para estar perto. E essa é, irmãos, a grande dádiva da igreja, o mistério oculto. Cristo reunindo pelo seu sangue, na cruz do Calvário, homens e mulheres, gentios e judeus, antes inimigos, sem esperança, sem Deus, afastados, incircuncisos, e agora formando a igreja eleita, o novo homem, ou a nova humanidade. Bem, uma outra coisa que eu gostaria de destacar aos irmãos na questão da teologia prática é que o apóstolo Paulo vai convidar a igreja a manter a unidade. E para manter essa unidade, Paulo vai falar de alguns atributos, de algumas virtudes, né? Como, por exemplo, a humildade. Ele vai falar de humildade, vai falar de longanimidade, vai falar de benignidade. E aqui, amados, nessa questão teológica prática, cabe a gente fazer uma reflexão. A maior parte dos problemas, veja só, a maior parte dos problemas que nós enfrentamos nos relacionamentos no âmbito da Igreja de Cristo chama-se falta de humildade. E não só nos relacionamentos da igreja, nos relacionamentos sociais, no relacionamento familiar. A falta de humildade é a grande causa das discórdias e das desavenças. Porque a humildade significa dizer que eu considero o outro superior a mim mesmo, que eu respeito a posição do outro, que o outro é importante para mim. E os irmãos sabem que a maior lição de humildade foi dada por Cristo, lá quando instituiu a ceia do Senhor, e ele foi lavar os pés dos discípulos. E ao terminar, ele perguntou a eles, ele disse aos discípulos, vocês me chamam de mestre e senhor, e na verdade eu sou. Mas eu, como mestre e senhor, lavei os vossos pés, para vos dar o exemplo de que vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Há algumas igrejas que instituíram literalmente a cerimônia do lava-pés, né, no culto de ceia, mas não foi isso que Cristo ensinou. Não é literal. Né? Ali é apenas uma metáfora para que nós tenhamos essa humildade de reconhecer a importância, de reconhecer o valor do outro. Aí Paulo vai falar sobre longanimidade e sobre benignidade. A longanimidade é a capacidade de eu suportar a fraqueza do outro, de eu suportar a afronta do outro. Então, estamos falando de teologia prática. E essa ausência de longanimidade é também consequência das relações na igreja conflituosas. Muitos levantes na igreja, muitas desavenças na igreja por conta da ausência da humildade e da ausência da longanimidade. Por exemplo, há problemas de toda sorte. Eu sou pastor já há algumas décadas e quantas vezes no gabinete pastoral eu precisei tratar dessas questões, porque houve uma rusga lá no ensaio do coral, teve um problema lá no ensaio do conjunto das irmãs, um problema lá no ensaio do conjunto dos jovens, uma rusga na reunião de obreiros, pela falta de humildade e pela falta de longanimidade, de suportar
a afronta, a ofensa e a fraqueza do outro. E a benignidade, que é algo extraordinário, que é resultado de tudo isso, né? Ser benigno, ser educado, ser gentil, ter cortesia, saber tratar as pessoas e etc. Eu me lembro aqui, irmãos, de uma situação inusitada dessa falta de humildade. Numa certa ocasião, eu participava de uma reunião de obreiros. Eu, na época, não era o pastor presidente, eu era um pastor auxiliar. E nós tínhamos dois pastores, dois companheiros que estavam em discórdia, em desavença entre si. E nesta reunião, então, o pastor presidente ministrou uma palavra sobre a necessidade do perdão, a necessidade de a gente ter humildade, de reconhecer os outros, de reconhecer nossa falha, pedir perdão. E aí o pastor usou a seguinte expressão, ele disse, inclusive, aquele que tem a hombridade de ir pedir perdão ao outro é mais forte espiritualmente do que o outro. E quando terminou a reunião, então um daqueles pastores que estava em rusga com o outro se aproximou dele e disse, olha, irmão, eu vim aqui, eu quero lhe pedir perdão, porque como o nosso pastor ensinou, eu sou mais forte do que tu. E o que adiantou? Né? Não houve reconciliação alguma, porque essa falta de humildade está presente. Então, na teologia prática, o questionamento é o seguinte, qual é a qualidade da igreja odierna? Como que os nossos irmãos e irmãs demonstram o caráter de Cristo, como que demonstram o fruto do Espírito no nosso viver diário, no nosso relacionamento, se não há longanimidade, não há humildade e nem há benignidade em alguns casos. Veja que o apóstolo Paulo está seguindo uma sequência. Ele diz, olha, a igreja eleita, comprada com o sangue de Cristo, a igreja selada com o Espírito Santo da promessa, que essa igreja que no passado andou segundo o curso do mundo, que andou segundo o príncipe das trevas, que andou satisfazendo os desejos da sua carne e dos seus pensamentos, essa igreja que outrora era incircuncisa, que estava afastada da comunidade de Israel, que era ignorante quanto à herança, quanto às promessas, que estava sem Deus, sem esperança, agora ela faz parte do povo de Deus, então essa igreja necessita andar em humildade, longanimidade e benignidade, que são atributos do Espírito Santo. Isso é teologia prática. Então a discussão hoje é as igrejas que não esperam transformação na vida de seus fiéis podem ser classificadas como uma igreja eleita? Porque há muitas igrejas em que as pessoas vão e continuam no curso do mundo. Adúltero era, adúltero continua. Viciado era, viciado permanece. Corrupto era, corrupto continua. Não há transformação alguma. Então, se debate é que se estes, de fato, pertencem à igreja eleita. E aí há uma outra questão que eu gostaria aqui de destacar aos irmãos, que em meio a todas essas informações, Paulo, ele se prostra diante de Deus em oração, fazendo um pedido, e eu queria destacar isso, ele pede a Deus que os irmãos sejam iluminados pelo Espírito Santo. E aí há um debate sobre essa palavra iluminação. Por que Paulo pede para a igreja ser iluminada? Ora, Paulo sabe que a compreensão de todas essas verdades, a importância e a profundidade de todos esses temas que aqui nós abordamos, não pode ser compreendido na nossa percepção humana. Precisa de iluminação do Espírito Santo para que seja compreendido. Bem, agora, irmãos, nós entramos numa situação que parece ser muito clara, mas é alvo de muito debate. Por exemplo, todos nós aprendemos, né, na teologia que a hermenêutica ela também tem, né, como seu princípio a iluminação. Nós temos hoje, né, o método gramatical, temos método histórico, temos método crítico, né, da interpretação das escrituras.
E há uma discussão sobre a questão da iluminação. Aliás, recentemente, esse debate está presente no pentecostalismo sobre a suposta hermenêutica pentecostal, chamada de hermenêutica do Espírito. E aí há uma discussão enorme em relação a isto. Se existe uma hermenêutica do Espírito, e se a hermenêutica do Espírito, então, vem substituir a hermenêutica ou o método histórico crítico, ou o método gramatical, etc. E esse debate, ele é salutar, é importante, né, acontecer, porém, na minha opinião, no meu parecer, os debatedores estão indo num extremismo. De um lado, valorizando só um método e desprezando o outro, e, desse modo, então, a iluminação do Espírito, por uns, é colocada num patamar além do que deveria estar, e, por outros, a iluminação do Espírito é colocada abaixo de qualquer outra interpretação. Agora, eu pergunto aos irmãos, não é verdade que a teologia pentecostal, por muito, muito tempo, por muitos anos, e ainda faz, e nós ensinamos nossos irmãos, e nós mesmos fazemos isso, que quando você vai ler a Bíblia, quando você vai estudar as Escrituras, que você deve orar a Deus e pedir a Ele iluminação, para você poder entender, para poder compreender, para Deus lhe orientar? Olha, essa concepção, irmãos, é bíblica. Paulo está orando, pedindo isso para a igreja, que o Espírito Santo ilumine os irmãos, que dê aos irmãos entendimento, que dê a eles compreensão daquilo que Paulo está escrevendo. E quando eles lessem as Escrituras, ou os Efésios, pudessem compreender. Então, eu estou dizendo aqui, amados, que a iluminação ainda é real. É claro que existe o fanatismo, né, o extremismo daqueles que dizem que Deus iluminou, que tiveram uma interpretação do Espírito, e, na verdade, não tiveram interpretação do Espírito coisa nenhuma, estão apenas extravasando, expondo a sua maneira de pensar, a sua interpretação pessoal, particular de determinado texto, e para evitar esse extremismo, nós temos as ferramentas da hermenêutica e da exegese ao nosso dispor, mas nós não podemos, né, calar a voz do Espírito Santo, em hipótese alguma. E esse é um debate bem atual, bem contemporâneo. Uma outra coisa que eu quero também destacar aqui aos irmãos é de que a Epístola aos Efésios, ela trabalha com relacionamentos sociais. E aqui é um outro debate bem atual. Por isso eu disse aos irmãos que a Epístola de Efésios, ela é hoje tão atual quanto ela foi na época em que Paulo a escreveu aos Efésios, a Ásia Menor, por isso considerada até o dia de hoje de a rainha das epístolas ou a coroa dos escritos de Paulo. Veja só, a questão dos relacionamentos sociais. Paulo, ele vai dizer que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros em Cristo. E aí ele faz uma relação dessa sujeição. Ele diz, olha, os membros da igreja devem sujeitar-se aos pastores. Os servos devem sujeitar-se aos seus senhores. A igreja deve se sujeitar a Cristo. E os filhos devem se sujeitar aos pais. E as mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos. E aí nós entramos em um debate bem contemporâneo, que é o debate da chamada família patriarcal. Na família patriarcal, família chamada patriarcal, segundo obra de Karl Marx e Friedrich Engels, a família patriarcal é esse modelo bíblico. Nesse modelo bíblico, o pai é o chefe da família. Ou seja, o homem é o líder da sua casa. E, segundo Karl Marx, esse modelo é um modelo opressor. A mulher fica oprimida sobre a autoridade do seu marido. E aí inaugura-se, então, o machismo e surgem os movimentos feministas pela libertação da mulher, né, da opressão masculina, e a necessidade, então, por esse movimento, de alterar o modelo de família patriarcal e criar outros modelos de família. A família matriarcal ou a família homoafetiva. E se os irmãos prestarem bem atenção, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, o nosso credo assembleano, ele continha
desde 1967, há mais de 50 anos, apenas 13 artigos. E agora, em 2017, foram acrescidos 3 novos artigos ao credo, né? E um deles foi acerca da família, que não tinha nada sobre família. E nesse artigo da família foi acrescentado o seguinte, que nós cremos, né, na família como instituição divina e nós cremos no casamento baseado num tripé. Esse casamento é heterossexual, ou seja, entre um macho e uma fêmea. Esse casamento é monogâmico, é só um homem para uma mulher, um marido para uma mulher, e ele é também o casamento de eterno, né? Duradouro. Então, ele é heterossexual, ele é monogâmico e é indissolúvel, até que a morte separe. E aí, voltamos àquela questão do divórcio, extremamente polêmico nos nossos dias, né? Um debate bem atual. E esse modelo, então, de família patriarcal está sendo questionado hoje. Está muito presente na sociedade hoje pós-moderna, contemporânea, em que não se admite, né, o homem como chefe do lar sobre a perspectiva de ser um modelo opressor. Mas o que diz a Escritura? A Escritura diz que a mulher deve estar sujeita ao marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Veja, então, que nós temos aqui um paralelo belíssimo, porque a sujeição da mulher ao marido se equivale à sujeição da igreja a Cristo. É um patamar muito alto. E por que a igreja se sujeita a Cristo? A epístola de Paulo é clara quando ele diz que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim também devem os maridos amarem as suas esposas. E a pergunta é essa: como foi que Cristo amou a igreja? Nós já vimos aqui no capítulo 2. Cristo amou a igreja quando a igreja andava segundo o curso desse mundo, quando a igreja andava segundo o príncipe das trevas, quando a igreja andava segundo os desejos da carne, quando a igreja andava segundo os seus próprios pensamentos. Ou seja, Cristo amou a igreja sem que a igreja merecesse esse amor. Os irmãos sabem disso tudo, tanto quanto eu. Mas a Epístola aos Efésios traz esse debate para a atualidade. Então, veja, o amor que o marido deve ter para com a sua esposa é um amor altruísta, é um amor sacrificial, é um amor que não espera ser amado de volta, é um amor que não espera nada em troca. E aí eu pergunto aos irmãos, será que nós estamos ensinando isso à igreja? Será que nossos encontros de casais, nosso departamento de família, trabalham de fato na percepção bíblica de que o marido deve amar a sua esposa? Aliás, Paulo diz assim que o marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E isso implica dizer que ele deve amar a sua esposa de uma maneira tal que ele gostaria de ser amado. Ou seja, ele não deve agir de hipótese alguma para que a esposa seja ferida ou magoada ou fique chateada ou emocionalmente desestabilizada. Esse é o amor que o marido deve ter com a sua esposa, sem esperar nada em troca. Aí, no gabinete pastoral, eu escuto N vezes, né, em discussões de família, o marido dizendo, ela não merece, pastor, não merece o meu amor. Aí eu tenho que ir para Efésios e dizer, Cristo ensina que você deve amar a sua esposa sem que ela mereça. Então, veja, irmãos, que a profundidade espiritual aqui é tremenda. E a mulher sujeitar seu marido. Eu pergunto, irmão, qual é a dificuldade de uma mulher sujeitar um marido que a ama nesse nível? Dificuldade nenhuma. E aqui é importante, então, destacar que Paulo, ele dá às mulheres liberdade, ele dá às mulheres um espaço e um lugar. Porque na cultura em que Paulo está inserido, tanto a cultura grega,
romana e judaica, as mulheres não tinham vez, não tinham voz e eram consideradas, às vezes até como propriedade do seu marido. Poderiam ser vendidas e algumas culturas, até os filhos poderiam ser vendidos, né? E nós vamos ver isso em vários exemplos de parábolas contadas pelo Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala também do relacionamento, né, social do patrão com o seu empregado, a relação dos pais com os filhos. E aqui quero fazer uma ressalva em relação pais e filhos, porque, amados irmãos e irmãs, o texto diz que a promessa dupla de bênção para a vida dos filhos são duas. O texto diz: honra teu pai e tua mãe, primeiro, para que te vá bem. É uma promessa de prosperidade material. É uma prosperidade aqui material, financeira, sem sombra de dúvida. Primeiro, para que você se dê bem. Se dê bem na vida. Tenha um bom emprego, tenha um bom salário, seja aprovado no concurso público, seja aprovado no vestibular, tenha um título acadêmico, você tenha uma vida próspera. E segundo, para que viva muito. Para que tenha longevidade de vida, tenha saúde, tenha vigor e viva bastante. Para que viver bastante? Para poder desfrutar de toda a prosperidade que Deus vai dar. Só que tem um porém. Essa bênção dupla depende dos filhos obedecerem e honrarem seus pais. E aí eu quero fazer uma ressalva, que é um debate, né, teológico, que diz o seguinte: como, escute, meus irmãos, como que a bênção dupla da prosperidade e da longevidade vai alcançar um filho se esse filho não obedece e nem honra os seus pais? E mais, a culpa, muitas vezes, deste filho estar impedido dessa bênção é dos próprios pais. Porque são os pais que devem ensinar, admoestar os seus filhos a lhes obedecerem e a lhes honrarem. Quando um pai e uma mãe não ensina e também não cobra do filho a obediência e a honra devida, a conduta desse pai e dessa mãe impedem a bênção de Deus sobre seus filhos, impede a prosperidade e impede a longevidade. Então, é um caso a se pensar e trazer de volta o ensino bíblico para os nossos púlpitos, para as nossas reuniões de casais, para os nossos encontros de pais e filhos, e etc. E, por fim, meus amados irmãos, para concluir, nós entramos, né, no capítulo 6, com um debate extremamente atual, muito presente na teologia pentecostal, que é a batalha espiritual. E a batalha espiritual, ela precisa também ser analisada à luz do texto bíblico, com muito cuidado, né, sem extremismo, sem extravagância, sem pensamentos de misticismo, que se faz hoje muito presente também na nossa vida cristã. Porque, para muito cristão, tudo é o diabo, tudo é o demônio, né? Tudo é luta espiritual, tudo é batalha espiritual, e nós sabemos que existem muitas batalhas que são travadas que não são de ordem espiritual. Mas o texto bíblico que fala que existe a batalha espiritual, ela é real. Então, veja, irmãos, queria chamar a atenção para todos nesse detalhe. Paulo escreve a Éfeso e a Ásia Menor. Quais são as características da cultura daquela região? Primeira característica, né? Idolatria. E aqui em Efésios, Paulo vai dizer: há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Combatendo a idolatria pagã, né? E o panteísmo presente em Éfeso e nas igrejas da Ásia Menor. Né? Ali eles não adoravam apenas a deusa Diana. O imperador também era adorado e outros deuses eram adorados, como Apolo, por exemplo. Então, quando Paulo diz assim, há um só Deus, ele está fazendo uma referência, né, ao monoteísmo, ao Deus único, combatendo a idolatria pagã, o panteísmo de Éfeso e da região da Ásia Menor. Quando ele combate também, né, a imoralidade, combate
o adultério, combate a fornicação, ele está combatendo a prática imoral da prostituição cultural presente não só em Éfeso, mas em toda a Ásia Menor, nos templos pagãos. E quando Paulo também trata da questão da humildade e da benignidade, da longanimidade, ele também está combatendo um pensamento filosófico presente na cultura em Éfeso, na Ásia Menor, porque na filosofia grega, ser humilde era sinônimo de alguém inferior. A humildade não era uma virtude. A humildade é virtude no cristianismo. Na filosofia grega, a humildade não é virtude alguma, ao contrário, é demérito. Então, a Epístola a Efésios está orientando claramente a igreja, e eles entendem perfeitamente, quando leem o texto, iluminados pelo Espírito Santo, o que Paulo está ensinando. O relacionamento conjugal, naquela cultura, havia, de fato, arbitrariedade por parte dos maridos, e as mulheres eram escravizadas, os filhos, de igual modo, não tinham voz, não tinham vez, não tinham ocasião, e agora Paulo está dando um modelo novo de família, de relacionamento cristão. E o último ponto, então, que quero destacar, para lembrar os irmãos, que Éfeso e a região da Ásia Menor estava envolta em misticismo, total misticismo, magia de toda sorte, não só em Éfeso, como em todas as regiões ali da Ásia Menor, nos templos pagãos, total misticismo em relação aos poderes das trevas. A Bíblia vai registrar várias vezes o encontro de Paulo com um mágico, com Elimas, Bar Jesus, por exemplo, e etc. E isso era muito presente naquela cultura, a questão do misticismo, do ocultismo. E já lá no capítulo 1, quando Paulo escreve essa epístola, ele vai dizer aos seus leitores que não se preocupem com as questões místicas, que não se preocupe com as questões ocultas, que não se preocupe com as questões de ordem espiritual, porque o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, que é Cristo, a ele Deus deu um nome que está sobre todo nome, acima de todo principado, potestades e hostes espirituais da maldade. Já no capítulo 1, Paulo faz essa afirmação à igreja. E aqui ele encerra a Epístola aos Efésios, no capítulo 6, voltando a esse tema. Muito importante para a igreja em Éfeso, para a região da Ásia Menor e para a igreja odierna, para a igreja contemporânea. E ele vai dizer, então, a partir do verso 10, ele vai usar uma expressão no demais, que pode ser traduzida como ademais, como finalmente, ou uma variante textual do grego que diz daqui para frente, daqui por diante. Ou seja, Paulo está dizendo, agora que vocês já sabem tudo, que o mistério revelado, o mistério oculto lhes foi revelado, que vocês são a igreja eleita, que vocês foram predestinados para filhos de adoção, que o selo do Espírito Santo garante a vossa salvação, e que a igreja está edificada na pedra principal, que é Cristo, fundamentada na doutrina dos apóstolos, no testemunho dos profetas, e que também a igreja foi comprada com sangue e foi amada por Deus, estando morta em ofensas e pecados, que agora deve andar em novidade de vida, etc., etc., e ter um relacionamento social com a família e em sociedade diferente do mundo, essa igreja precisa ter consciência de que todos esses benefícios conquistados por Cristo na cruz correm o risco de sofrerem ataque das hostes espirituais da maldade. Satanás batalha com força e com fúria para que a igreja não dê continuidade à sua marcha. Esta é a advertência de Paulo, para ninguém cair. E ele diz, olha, tomem cuidado, estejam alertas. E ele vai passar algumas informações aqui que todos nós sabemos, mas é importante destacar. Primeiro, ele vai dizer que nós temos um inimigo invisível. Um inimigo que não pode ser visto a olho nu. Ele diz, o nosso inimigo não é quem nós vemos, não são as pessoas. O nosso inimigo é invisível. O nosso inimigo, ele diz, ele comanda, ele chama o inimigo de diabo, do grego diabolos, que quer dizer acusador, caluniador. Esse inimigo comanda um exército que batalha contra a igreja. E esse
Esse exército, comandado por esse inimigo, ele é representado em 4 categorias: principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. E esse exército, então, formado por demônios, comandado pelo diabo, ele afronta a igreja, ele combate contra a igreja. E isso também é importante destacar, que Paulo diz assim, né, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra essas hostes espirituais do mal. Veja que essa expressão, a nossa luta, é a luta da igreja. E aqui nós precisamos entender isso, porque muita gente ensina dizendo que o diabo luta contra Deus e Deus luta contra o diabo. Isso não é verdade. A luta que o diabo travou contra Deus, ele perdeu lá na cruz. Ele está derrotado. O diabo foi derrotado e está derrotado. E ele luta agora contra a igreja. A luta dele é contra a igreja eleita, para atingir a Deus, por tabela. Mas a luta é da igreja. Então, desse modo, Paulo vai dizer que a nossa luta, né, contra o diabo, contra esses 4 poderes, essas 4 hostes demoníacas comandadas pelo diabo, só existe uma maneira de vencer: é tomar toda a armadura de Deus. A armadura é uma expressão grega chamada panóplia, que quer dizer armadura completa, armadura total. É outra metáfora usada por Paulo, aqui em Efésios, como os irmãos sabem. Ele está preso em Roma, a guarda pretoriana é quem guarda Paulo, e ele, então, se espelha nas peças da armadura do soldado pretoriano. O capacete, que era feito de bronze, que protegia a cabeça, a couraça, que também era feito de uma malha impenetrável, que protegia o peito, órgãos vitais e também as costas, o cinturão de couro, que ajustava a armadura ao corpo do soldado e mantinha a espada presa no seu devido lugar, e também uma bota chamada de caliga, uma bota feita em couro, com cravos na sola, que era amarrada no peito do pé e no tornozelo do soldado para dar a ele estabilidade no combate. O escudo, e aí é um debate muito grande em relação a esse escudo, qual escudo seria, porque o soldado pretoriano usava 2 tipos de escudo, um escudo menor e um escudo maior. O escudo maior tinha 1,30 m de altura e o escudo menor tinha metade disso. A maior parte dos intérpretes entende que Paulo se faz referência ao escudo maior, ao escudo de 1,30 m de altura, porque esse escudo de 1,30 m era aquele usado pela guarda pretoriana para dar segurança ao imperador. Eu não sei se os irmãos recordam, né? Alguém já, com certeza, assistiu o filme chamado Gladiador, e há uma cena no filme Gladiador em que o imperador entra na arena, né, para conversar com os gladiadores, e então, imediatamente, a guarda pretoriana faz um círculo em volta do imperador com esses escudos, né, de 1,30 m de altura, para dar proteção ao imperador. Então, os intérpretes entendem que o escudo era esse, porque esse era o escudo capaz de apagar os dardos inflamados do adversário. E aí vem a questão da espada, que também é uma outra questão debatida, porque os soldados usavam 2 tipos de espada, uma espada longa e uma espada curta. Porém, a expressão grega macária ou machária, ela faz referência, de modo bem claro, à espada curta. A espada curta tinha 30 a 35 centímetros de lâmina, era uma espécie de uma adaga, ela tinha dois gumes, né? Era afiada dos 2 lados, o que não acontecia com a espada longa. A espada longa tem o seu fio apenas de um lado. E a espada curta, então, ela podia tanto furar quanto rasgar e cortar, e era usada no combate corpo a corpo. Desse modo, Paulo faz a metáfora, que os irmãos sabem muito bem, dizendo claramente que o capacete corresponde ao soldado cristão à salvação, a couraça corresponde à justiça, o cinturão corresponde à verdade, o escudo corresponde à fé, né? A bota corresponde ao evangelho da paz e a espada do Espírito corresponde à palavra de Deus. Então, essa armadura tem que ser tomada completa. Esse é um detalhe importante.
Não adianta eu ser salvo e eu não ter as demais peças de proteção. A justiça, por exemplo, o cinturão da verdade, porque eu vou sucumbir, né, no combate. E aqui um outro detalhe que eu quero destacar, e já estou encerrando, é de que o apóstolo Paulo faz uma metáfora usando dois cenários. Ele faz uma metáfora no campo de batalha, né, as ordens infernais da maldade em fileira, marchando contra a igreja, ou seja, um exército formalmente organizado, marchando contra a igreja, e a igreja de Cristo, Paulo diz assim, tomando toda a armadura e oferecendo resistência, isso é importante, né? Porque Paulo diz que a igreja tem que oferecer resistência. Oferecer resistência significa não ceder, não tombar, não recuar. Então, tem aqui um panorama de um exército num campo de batalha. E tem um outro detalhe. Paulo fala de luta, de lutar. E aí a luta já muda o cenário. Sai do campo de batalha, do exército formado, e vai para o ringue, para uma arena, onde os lutadores, né, nas Olimpíadas, se enfrentavam individualmente. Então, essas duas metáforas paulinas nos dão a ideia de que a nossa batalha contra o diabo, contra as potestades, ela é tanto individual, no ringue, na arena, tanto como coletiva, do exército da igreja marchando contra esta potestade. E, finalizando, Paulo encerra dizendo que, ao tomar essa armadura toda, o soldado deve manter a oração e a vigilância, sob pena de ele tombar no campo de batalha. E assim, o apóstolo Paulo, então, encerra as orientações à igreja em Éfeso, aos irmãos da Ásia Menor, sobre a necessidade da oração constante e da vigilância diária, do uso da armadura de Deus completa para vencer as potestades do ar. E eu quero encerrar, amados, compartilhando com os irmãos uma experiência pessoal, uma experiência individual. Experiência individual não é doutrina. Experiência individual é algo que nós adquirimos com Deus e serve para o nosso leve espiritual. Mas eu quero compartilhar com os irmãos isso. Eu cheguei em Brasília em 98 e fui residir na área militar. E minha filha mais velha foi estudar no Colégio Militar de Brasília. E então havia dentro da área militar um transporte que levava os alunos da área militar até o colégio. Esse era um transporte particular. Mas, nesse transporte particular, havia um esquema. Você ia até a Secretaria de Trânsito, aqui do Distrito Federal, e fazia uma declaração de que o seu dependente precisava de passe estudantil para ir à aula. Esse passe estudantil de ida e de volta era para ser usado no transporte coletivo, transporte público, e você fazia uma declaração de que você iria usar aquele transporte na atividade pública e que não faria uso de qualquer outro meio. Só que havia nessa empresa um esquema, você entregava o vale transporte público lá para essa empresa e pagava para eles uma pequena diferença e o seu filho ia no ônibus particular, que pegava ele na porta da casa e deixava na porta do colégio. E essa empresa, então, tinha um esquema dentro da Secretaria de Transporte do Distrito Federal, que lá eles trocavam esse vale-transporte por dinheiro. E as pessoas me disseram, olha, faça isso, porque isso todo mundo faz, e aí fica baratinho para todo mundo. E eu fiz. E aí, um certo dia, na minha leitura devocional, eu estava lendo Efésios capítulo 6. E depois da leitura, eu me prostei em oração e comecei a orar. Senhor, me reveste desta armadura, o capacete da salvação, tal, tal. E aí, quando eu cheguei, né, na parte, o cinturão da verdade, o Espírito Santo disse, o cinturão da verdade você não pode usar, não. Falou claramente comigo. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram essa experiência com Deus. Eu disse, mas Senhor, por quê?
E eu disse, porque você está mentindo no Vale Transporte. Você não está sendo íntegro, você não está sendo honesto. E na batalha contra o diabo, só a verdade prevalece. E aquilo, irmãos, foi um impacto tão grande na minha vida. Eu levantei daquela oração, fui imediatamente na empresa que ficava ali próximo, solicitei aqueles vales que eu tinha entregue de volta, paguei o valor integral do transporte privado, voltei à empresa pública, devolvi, né, e rescindi o meu pedido, e minha filha estudou no Colégio Militar do 5º ano até o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, oitavo, 1º, 2º, 3º, 7 anos, e depois a minha filha caçula entrou também, e eu nunca mais usei aquele vale transporte público, sempre aquele privado, pagando caro, mas eu podia me prostrar em oração, na presença de Deus, com a minha consciência tranquila, porque eu estava cingido com a verdade, eu podia subir no altar da igreja e ministrar a palavra com autoridade, sem que o inimigo pudesse me acusar de coisa alguma. É uma experiência muito particular, mas eu deixo aqui para compartilhar com os irmãos, agradecendo o carinho de todos vocês. Espero que possa ter contribuído de alguma maneira, né, com essa exposição, que hoje foi uma exposição de teologia prática, né? A de ontem foi mais uma teologia sócio-histórico-cultural. Deus abençoe. Obrigado, pastor André, pelo amável convite. Obrigado, irmãos, pela companhia até aqui e pela atenção que me foi dispensada. Deus vos abençoe. Um abraço.